Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica. E hoje uma data muito importante em que comemoramos os 504 anos da Reforma Protestante. E o nosso desejo com esse tempo é relembrar o que foi este evento na história que, de uma certa maneira, impactou muito a igreja, de tal maneira que também consigamos pensar nos desafios que ainda temos como igreja para nos mantermos fiéis a Deus e à sua palavra, não nos desviando para absolutamente nada. Então, que todos nós possamos, nesta manhã, estarmos com o nosso coração aberto para realmente aprender um pouquinho mais sobre a reforma protestante que aconteceu há mais de 500 anos atrás. E a figura mais conhecida da Reforma Protestante é Martinho Lutero. Ele que nasceu em 1483, lá na Alemanha. Ele é a figura, de fato, mais conhecida do período da Reforma. É ele quem vai lá fazer aquele ato de fixar na porta da catedral as suas 95 teses, convidando os demais padres para o debate, os estudiosos da época para o debate, pensando em trabalhar com algumas questões que o incomodavam, e não somente a ele, mas tanto os outros, a respeito de atitudes da igreja. Lutero teve uma infância que foi infeliz, pois os seus pais eram muito severos, e isto, de uma certa maneira, vai impactar muita coisa na vida cristã de Lutero, e a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito disso também, não só agora, mas também no culto que nós teremos hoje. Então, a infância dele foi bastante regrada, com muita severidade por parte dos pais para com ele. Quando ele estava lá com seus 22 anos de idade, em 1505, ele foi para o mosteiro que era conhecido como Mosteiro Agostinho, lá de Erfurt, e ele vai para lá em busca da salvação. Lutero tinha grandes lutas internas e ele então vai para estudar a palavra de Deus com o desejo de alcançar a salvação. Ele percebia a sua incapacidade, as suas fraquezas, tanto que ele era alguém que, enquanto no mosteiro, ele se confessava demais. Toda hora ele estava lá no confessionário, contando os seus pecados ao sacerdote, e muitas vezes diz a história que ele saía do confessionário e já antes de, pouco tempo depois de sair, já retornava, até mesmo antes de sair lá da igreja, ele já voltava, porque ele tinha medo de esquecer alguma coisa e morrer naquela condição. Tanto era a sua preocupação que ele começou, inclusive, a flagelar-se. Ele se machucava, porque ele entendia que, de repente, fazendo isso, ele iria fazer com que o seu corpo não pecasse mais. E aí, então, essa luta muito grande, porque ele olhava para Deus e via Deus como um Deus irado, muito severo. Por isso, ele tinha muita dificuldade com a justiça de Deus. Ele via essa ideia de justiça muito parecida com a ira dos pais dele, a severidade dos pais dele para com ele. E se os meus pais foram assim, imagine Deus para comigo. Então, Lutero teve uma luta muito grande e, pela graça de Deus, ele vai entender realmente o que significava esta ideia da justiça de Deus. Mas, quando a gente pensa na reforma, então a gente tem Martinho Lutero como a figura principal, como a personagem principal ou mais conhecida da história. Porém, a reforma ela tem um processo. Lá em 1517, que é o momento, o dia em que Martinho Lutero vai promover a fixação ali das 95 teses lá na porta, talvez o momento principal. Mas a reforma ela tem todo um processo. E é um pouquinho disso que a gente quer falar nesta manhã. Tem o que a gente chama de pré-reforma, quer dizer, o que aconteceu antes para chegar até Lutero, para chegar até
o ano de 1517. E depois, o que ocorreu após esse tempo de Lutero, que a gente chama de pós-reforma. Então, o processo em que Deus está cumprindo a sua vontade, a gente entende que tem esses passos ou esses períodos: pré-reforma, reforma e pós-reforma. Quando a gente começa olhando para a pré-reforma, a primeira figura que a gente destaca é Santo Agostinho, lá na África. Ele era um teólogo africano, um cristão africano, que nasceu aí mais de 1.100 anos antes de Lutero. Então, Agostinho lá nasceu em 354, viveu até 430. Ele foi um grande teólogo e ele creu em Cristo ao ler Romanos 13 e 14. E se você conhece um pouquinho o texto, ele vai falar lá no texto para deixar a vida indecente e começar a ter uma vida decente, deixando as orgias, a bebedeira, deixando a imoralidade sexual e as depravações, as discórdias, as invejas. Mas aí então, versículo 14 vai falar para se revestir do Senhor Jesus Cristo e não ficar pensando em como atender aos desejos da carne. Agostinho era alguém muito devasso, muito bagunceiro, bebia, vivia em orgias, e até que um dia ele está sentado debaixo de uma árvore. Alguns vão dizer aí que tinham algumas crianças brincando por perto, e ele então começa a ouvir, pega e lê, ou toma e lê. E aí então ele entende que era para ele pegar a Bíblia e ler, e é quando ele lê esse texto, e ele então crê em Deus. Só Deus, tu és o mesmo. Oxalá eu conhecesse a mim mesmo e conhecesse a ti. Esse foi o desejo que surgiu no coração de Agostinho, e aí então ele, agora convertido, começa a trabalhar, começa a investir toda a sua capacidade dada por Deus para a obra de Deus. Então, esse é a pessoa que Deus vai usar mais de 1000 anos antes de Lutero para começar todo um processo que culminaria ali em Lutero. Depois a gente tem Wycliffe, ou Wycliffe, que está na Inglaterra. Veja, Agostinho lá na África, Wycliffe aqui na Inglaterra. Tempos depois, 1320, ele nasce e vive até 1384. A figura histórica que exerceu grande influência sobre a maneira de pensar de Wycliffe foi quem? Foi Agostinho. E Wycliffe, o trabalho dele, Deus o usou para promover a tradução da Bíblia para o inglês. Então, ele é quem fez isso. E, logicamente, ele foi muito perseguido, porque a Bíblia, até então, ela era restrita aos líderes, aos sacerdotes. Tanto que as missas, a Bíblia só tinha na língua, lá no latim, a missa era rezada em latim, e outras pessoas de outras línguas não tinham acesso. Elas não liam a Bíblia, e quando iam às missas, elas não entendiam nada. E o Wycliffe, influenciado aí por tudo aquilo que Agostinho escreveu, ele então entende, olha, a Bíblia precisa estar disponível a todos. Ele entendia que todos poderiam pegar a Bíblia e poderiam ler a Bíblia, então ele começa este processo. Houve até um momento na história em que as autoridades compraram todas as Bíblias que foram impressas em inglês e queimaram essas Bíblias. E aí então os assessores de Wycliffe ficaram muito preocupados e foram falar com ele, olha, eles compraram todas as Bíblias e queimaram todas as Bíblias. E Wycliffe então diz, olha, que bom, agora a gente tem dinheiro para produzir mais Bíblias. Então ele foi alguém que, impulsionado pelo Senhor, foi espalhando a palavra de Deus na língua das pessoas. E aí a gente já começa a perceber os benefícios da reforma. Hoje nós temos a Bíblia na nossa língua, assim como outros povos também têm a Bíblia em suas línguas, dando a cada um de nós a liberdade de ir à palavra de Deus, ler a palavra de Deus, e pelo mesmo Espírito que ilumina os sacerdotes, os líderes, este mesmo Espírito nos ilumina para entendermos a palavra de Deus. Depois a gente vai ter John Hus.
já lá na Tchecoslováquia. Percebe Deus trabalhando em vários pontos, e ele que nasce em 1369 e vive até 1415. Conheceu, usou e divulgou as obras de quem? De Wycliffe. E este homem defendia o sacerdócio de todos os crentes e a capacidade inata das pessoas comuns de lerem e compreenderem as escrituras sagradas. Então, John Hus, seguindo lá a linha de Wycliffe, ele percebeu, olha, todo mundo é um sacerdote. Uma vez que ele é salvo, ele é um sacerdote. Logicamente, eles lendo lá a Pedro, que vai dizer que todos nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele entendeu, todo mundo é um sacerdote e tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus de ler e entender, compreender as escrituras sagradas. Isto não é algo que é exclusivo de alguns. Não é somente alguns que vão ler, entender e aí sim ensinar para os outros. Não, todos têm essa capacidade. Bom, por conta disso, esse John Hus, ele foi excomungado da igreja, foi queimado como herege e lá na fogueira também colocaram os seus livros. Ele foi queimado com os seus livros. Mas ele disse uma frase muito interessante, um pouquinho antes de morrer. Ele disse o seguinte: vocês podem matar o ganso, porque Hus significa ganso, então vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Ele estava dizendo, olha, vocês podem me matar, mas Deus vai levantar outra pessoa. E aí ele jogou, né? Daqui 100 anos vai aparecer alguém que vocês não vão conseguir calar, um cisne. Para quem viaja lá para a Europa, principalmente para a Alemanha, vai encontrar na cidade onde Lutero nasceu, alguns monumentos, e entre eles tem um cisne. E exatamente por quê? Porque praticamente 100 anos depois aparece Martinho Lutero na Alemanha, 1483. Ele nasce e vive até 1546. E aí, então, ligaram o que John Hus disse, que vocês podem hoje matar um ganso, mas daqui 100 anos vai surgir um cisne que vocês não vão conseguir queimar, muito menos calar. Então, ligaram isso, e aí, então, tem essa figura do cisne, indicando lá Martinho Lutero. Tinha convicção profunda de seu pecado, tinha convicção profunda da santidade de Deus e da sua incapacidade de ganhar o favor divino. Ele, então, afixou as 95 teses, né, que são as sentenças, na porta da Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, posicionando-se contra os ensinos e as ações da Igreja Católica, da Igreja Romana, né? Porque católica significa universal, então a Igreja Católica significa Igreja Universal. Todos nós fazemos parte da Igreja Católica, da Igreja Universal. O que difere, então, é que, na época, Roma é quem dominava, então, por isso ficou conhecida como Igreja Católica Romana. Então, Lutero tinha suas dificuldades, que eram várias, mas o que ressalta um pouco mais é a questão das indulgências, que eram vendidas por um homem que viveu lá na mesma época dele, chamado João Tetzel, que também vivia ali na Alemanha, 1450 a 1519. Ele foi responsável pela venda das indulgências na Alemanha e teve como adversário Martinho Lutero. As indulgências nada mais eram do que uma espécie de carta em que, quando a pessoa comprava, ela então recebia o perdão dos seus pecados, e quem dava esse perdão era a igreja. Então ele poderia comprar, e aí então ele recebia perdão pelos pecados cometidos, e até mesmo, dependendo do valor que ele desse, ele conseguia comprar por aqueles que ele ainda iria cometer. Ele também podia comprar para aqueles parentes que já haviam morrido. Então, se ele comprasse as indulgências, aquela pessoa seria resgatada do purgatório. A frase muito famosa de Tetzel era que, na hora em que uma moeda cai, uma alma do purgatório sai. Então, eles vendiam isso. Na verdade,
essas indulgências elas eram vendidas já há muitos anos. Porém, quando ela chega na Alemanha, soma a vários, ela acaba somando a várias insatisfações que já existia, por exemplo, a não poder ter a Bíblia na língua do povo. Então, os alemães tinham que fazer culto em latim, a missa em latim, as escrituras eram em latim. Tanto que Lutero vai promover a tradução da Bíblia para a língua do seu povo. E aí, de repente, chega essa venda de indulgências, chega a venda de relíquias, né, que eles vendiam também. Havia uma propaganda que dizia que as relíquias, né, que eram peças chamadas sagradas, que a cruz, que era uma relíquia, né, a cruz que Tetzel vendia, ou que os homens, né, vendiam, estas relíquias eram mais importantes que a cruz de Cristo. E isso foi irritando bastante Lutero, e ele se torna um grande adversário de Tetzel. E aí, então, todo esse processo que envolveu a reforma. Uma das coisas que acontecia é que os vendedores, né, de indulgências, eles acabavam tendo privilégios, recebiam cargos, logicamente também recebiam dinheiro por causa disso, e cargos políticos, né, acabava eles tendo benefícios em cima disso. E também boa parte do dinheiro estava destinado para a construção da Basílica de São Pedro. Isso irritou demais a Lutero e foi o que promoveu toda a ação. E então ele entende que a salvação, o perdão, tudo isso não era algo que um sacerdote ou um rei pudesse dar, ou um pedaço de papel pudesse dar, mas que isso era obra realmente do Senhor. Quando a gente sai, então, da época da Reforma, que teve como personagens principais o Tetzel e o próprio Lutero, e depois de já termos visto lá no começo a pré-reforma, tendo visto Agostinho, Wycliffe e também John Hus, a gente passa todo esse período lá de 1517 e chegamos mais à frente na pós-reforma, olhando para João Calvino, que está onde? Na França. De novo, ressaltando, Deus pegando pessoas de vários locais para promover e ressaltar a sua vontade. 1509 a 1564, chamado de maior teólogo da grande era dos reformadores. O que ele fez? Ele escreveu, ou melhor dizendo, ele praticamente organizou todas as ideias da reforma, e ele então escreve a conhecida obra Institutas da Religião Cristã, em que ele vai colocando todos os pontos, trabalhando todos os pontos, para que aquilo que foi pensado na reforma tivesse agora um formato, tivesse uma organização. E também tem Úrico Zwinglio, lá na Suíça, 1484, 1531, que vai liderar a reforma nos cantões suíços de idioma alemão. Ele pregava contra a venda de indulgências e também condenava a veneração da Virgem, no caso, Virgem Maria, a mãe de Jesus. Observe que Deus foi usando pessoas em todas as épocas para que a sua vontade prevalecesse e não mais se tornasse a igreja, né, continuasse com muitas coisas humanas, que a gente chama de dogmas, regras estabelecidas pelos homens e não extraídas da palavra de Deus. Então, Deus levantou esses homens e veja o processo. Desde 300 e pouco até agora, nós já estamos em 1530, 1520, Deus trabalhando por meio destes homens. E com certeza tem muitos outros, mas a gente destaca alguns neste processo. E aí, então, é que tem a origem das conhecidas solas. Em 1521, Lutero foi chamado para retratar-se. E aí ele disse o seguinte: a não ser que eu seja convencido de erro pelo testemunho da Escritura, não posso e não quero retratar. Como consequência, em 3 de janeiro de 1521, Lutero foi excomungado da igreja pelo rei Leão X. Logo no comecinho do ano ele foi chamado, e uma vez que ele não se retratou,
ele foi excomungado, foi expulso da igreja, e a história vai contar que depois a igreja romana vai fazer o que é chamado de contra-reforma. Começa ali possivelmente no Concílio de Trento, se minha memória não falha, e muita coisa foi então trabalhada, algumas coisas eles organizaram, consertaram, alguns abusos que existiam, eles organizaram, mas muita coisa foi mantida. Esta época da reforma, como Deus é quem promoveu, mas o homem está ali, então tem falhas, né? É claro. Dos dois lados houve muita violência. Houve momentos de violência, melhor dizendo, em que, por exemplo, adeptos, né, dos ensinos, da ideia de Lutero, dos reformadores, se organizavam, invadiram igrejas, quebraram imagens, destruíram patrimônios, e talvez até tenham incendiado alguns deles. Por outro lado, do outro lado também houve a revanche. Então foi um momento não só de discussão teórica, né, filosófica, mas foi também, em alguns momentos, ações agressivas de violência que ocorreram. Mas o foco principal foi acabar com essa questão que existia das ideias humanas tomando conta, de interesses humanos prevalecendo, a palavra de Deus restrita somente a alguns, o perdão sendo vendido, privilégios sendo vendidos, e aí então foi todo esse trabalho. Sola significa somente. Então, somente o quê? Somente a Escritura. Somente Cristo. Somente a graça. Somente a fé. E somente glória a Deus. A organização de tudo aquilo que veio acontecendo ao longo dos anos, no processo da reforma protestante, chegou a este ponto. E é este ponto que hoje nós entendemos, ou estes pontos que nós entendemos, que realmente são importantes. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. Tem várias declarações de fé que é muito interessante porque elas começam exatamente dizendo o que é a Escritura e dizendo que a Escritura ela é a palavra de Deus, e a partir daí todos os outros pontos também vão entrando. Então os reformadores trabalharam há mais de 500 anos atrás para que estes pontos prevalecessem na igreja, que isso fosse, digamos assim, a espinha dorsal do povo de Deus. A Escritura é a palavra de Deus, Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, a graça é um presente de Deus imerecido por nós, mas Deus nos dá, a fé é o meio, a maneira como nós, o instrumento dado por Deus para nós crermos, e aí então obtermos esta salvação, e toda a glória deve ser dedicada a Deus. Entendendo um pouquinho melhor somente a Escritura. A Bíblia não é apenas uma fonte de revelação de Deus ao homem, mas a única regra de fé e prática. As tradições humanas, os dogmas da igreja, as decisões dos concílios, bem como todo pensamento humano, precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. Ela é a única autoridade da vontade revelada de Deus para o homem. Não são as experiências que julgam a Bíblia, mas a Bíblia que julga as experiências. A igreja não está acima da palavra, mas é governada por ela. Isso aqui, para alguns de nós, pode pensar, mas isso é lógico. Mas por muitos anos, e até hoje, em alguns locais, não é. Em alguns locais, a pessoa acredita mais no que um líder fala do que naquilo que está escrito na Bíblia. Hoje, a gente percebe que isto foi muito, mas muito relevante ser pontuado. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Tudo tem que passar por ela. Se ela aprova, ótimo. Se não aprova, abandonemos. A igreja não está acima da palavra. Ninguém está acima dela. Mas todos, inclusive a igreja, é governado pela palavra. Somente Cristo,
A reforma estabeleceu a verdade incontroversa de que existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único Salvador e Senhor, e não há salvação em nenhum outro nome. Jesus é o caminho para Deus. Ele é a porta do céu. Ele é o pão da vida, a fonte de água viva. O acesso a Deus não é por meio de Maria ou Pedro, nem mesmo por meio dos santos, mas somente por meio de Cristo. De novo, para alguns de nós isto é fato, mas ainda hoje, mesmo naquela época, acreditava-se que muitas outras coisas poderiam ajudar a pessoa a chegar a Deus. Mas quando fala somente Cristo, bom, então há só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Paulo, conversando com Timóteo, ele vai afirmar isso. E aí, a reforma trouxe a Bíblia para o alto. Olha, somente as Escrituras. E neste processo, olha, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e não tem salvação em nenhum outro local, a não ser em Jesus. E não há necessidade de mais nada para ajudar neste processo. Deus, Jesus, no caso, é suficiente. Somente a graça. A graça é um dom imerecido de Deus. Fomos escolhidos por Deus para a salvação, não por causa dos nossos méritos, obras ou religiosidade, visto que éramos inimigos de Deus, estávamos cativos do diabo, do mundo e da carne. Estávamos cegos, perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados. Mas, a despeito da nossa terrível condição, Deus nos amou e graciosamente nos salvou. Paulo diz: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então a reforma não inventou nada, só extraiu das Escrituras a verdade sobre a graça, sobre Cristo, e entendeu que a Escritura está acima de tudo e de todos. É ela quem rege, é ela quem dita aquilo que precisa acontecer na vida pessoal de cada um e no corpo de Cristo, na igreja. Somente a fé. A justificação é somente pela fé, independente das obras da lei. A base da salvação não é o esforço humano, mas o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Recebemos a salvação oferecida por Deus pela fé, e não como resultado das nossas obras. As obras são consequência da salvação, e não a sua causa. Somente fé. Somos salvos mediante a fé, a nossa justificação, isto é, a declaração de que somos justos diante de Deus e podemos nos aproximar dele, é por meio da fé. Não é por causa da fé, porque senão haveria mérito nosso. Eu tive fé, então eu sou salvo. Na verdade, a fé que nós exercitamos, o autor dela é Jesus, o autor e consumador da fé, diz o autor aos Hebreus. Então, a fé que nós exercemos foi nos dada por alguém. Então, não é de nós que ela surge. Ela vem de Cristo, que é o autor e consumador, e é ele também que nos dá toda a condição para termos fé. Então, digamos que é um instrumento usado por Deus. Então, não são as obras. As obras, nós as praticamos e devemos praticá-las como uma mostra visível de que somos realmente salvos. Somente glória a Deus. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Ele, e não o homem, é o centro e a medida de todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é Deus quem vive para a glória do homem, mas é o homem mas é o homem que deve viver para a glória de Deus. Deus e não o homem é o centro do universo. Isso é muito importante, porque facilmente em toda a história o ser humano se coloca no centro para ser servido, para receber a glória.
ao invés de perceber que o centro de tudo é o Senhor e toda a glória deve ser dedicada a Ele. Todo esse processo que de maneira sucinta estamos vendo, desde lá de Agostinho até depois de Lutero, com Calvino, com Zwinglio, nós temos Deus agindo para que as coisas fossem colocadas nos seus devidos lugares. Lembrando que estes homens falharam, erraram em muita coisa. Assim como os grupos que surgiram a partir deles, como os luteranos, anglicanos, anabatistas e outros que foram surgindo ao longo da história, tendo estes princípios, também falharam. Assim como as nossas igrejas, ainda hoje, mesmo tendo esses princípios, falham. E é por isso que a igreja reformada deve sempre se reformar. Este é o nosso incentivo. Por quê? Porque hoje o liberalismo teológico tem invadido as igrejas. E este liberalismo teológico tem negado alguns pontos essenciais da fé. Por exemplo, os liberais, e são muitas igrejas cristãs, evangélicas, mas que têm seguido uma linha liberal. Eles vão dizer, por exemplo, que a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Ela pode até conter a palavra de Deus. Tem algumas partes lá que realmente é a palavra de Deus. Mas tem muita coisa que não é a palavra de Deus. Tanto que alguns têm dito que a Bíblia precisa ser atualizada. Vou citar alguns exemplos. Alguns vão dizer que a união de pessoas do mesmo sexo é correto e que a Bíblia está errada. Alguns vão dizer que aqueles textos, como por exemplo, em que Paulo encontra lá o escravo Onésimo, que havia fugido do seu senhor Filemão, vão dizer que foi errado o apóstolo Paulo mandá-lo de volta, porque Paulo estaria apoiando a escravidão. Então eles vão dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Eles vão dizer que a Bíblia ela é ultrapassada. E lembra, eles dizem a Bíblia não é a palavra de Deus. Por conta disso, eles acabam incentivando a igreja a ler livros de pensadores, livros de filósofos. A Bíblia, a gente vê alguns pontos e comentamos aqui com vocês, mas olha, não precisa ler a Bíblia inteira. Não há incentivo para a leitura da Bíblia por conta desse liberalismo teológico. E aí vale, com certeza, se a gente ensina, a gente precisa orientar. Cuidado com aquilo que você ouve, porque muitos deles, o fato de nem falar para ler a Bíblia, já começa a dar uma certa dica de que é um certo liberalismo. Pessoas que estão nas mídias e fazendo com que os seus ouvintes fiquem dependentes deles. Quer dizer, todo dia você tem que ouvir aquela meditação. Espera aí, a Bíblia é suficiente. Então, você deve ler a Bíblia, mas o liberalismo está aí, presente, deixando ausente o nome de Cristo. Fala-se muito de Deus, 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 mas não fala de Cristo. Isso é fazer com que pontos essenciais da fé cristã sejam retirados. Cristo não é falado. Recentemente surgiu uma ideia em que havia um Deus esquecido. Quem é esse Deus esquecido? O Espírito Santo. E aí, então, tudo agora é voltado para o Espírito Santo. Então, se ora ao Espírito Santo, se canta ao Espírito Santo, se fala do Espírito Santo. E aí, aparentemente, ele parece ser realmente esquecido. Mas é esquecido, talvez, por aquelas pessoas que não leem a Bíblia. Porque quando você começa a ler a Bíblia lá em Gênesis, você já vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, logo de cara você tem o Espírito. E lendo a Bíblia toda você vai ver que ele é presente, assim como Deus Pai é presente, assim como o Filho, o Salvador, o Messias, o que morreu na cruz, é presente, assim como o Espírito Santo é presente. A Trindade, palavra que não tem na Bíblia, mas o conceito está lá, é presente. E o liberalismo tem feito com que, de fato, a verdade das Escrituras, a verdade sobre Cristo, a verdade sobre a fé, seja deixada de lado.
pontos essenciais. Então, tome muito cuidado com aquilo que você ouve, com esse monte de coisa que tem aparecido, e às vezes você não consegue ter este discernimento e perceber que o que está ali por trás é um liberalismo teológico. E neste processo de liberalismo teológico, a pessoa mais importante não é mais Deus, não é mais Cristo, mas é aquele que está ensinando, é aquele que está falando. Porque olha como que ele é inteligente, olha como ele articula bem a ideia, olha que palavra que acalma o nosso coração. Então, a pessoa que está falando, que está ali naquele vídeo ou áudio que você recebe, ele passa a ter mais importância do que a palavra. Você investe mais tempo ouvindo, vendo essas pessoas, ou lendo os artigos, ou lendo os periódicos que eles lançam, do que a palavra de Deus. Então, esse cuidado que a igreja hoje precisa ter, e é esta reforma a qual nós estamos nos referindo. A gente precisa voltar a lembrar os pontos essenciais da nossa fé. Neste processo, a gente vê no nosso meio ainda, nas nossas igrejas, muito misticismo, muito sincretismo, misturando coisas estranhas à palavra de Deus. Então, a rosa, sabonete, copo d'água, ungidos. Algumas igrejas usam elementos lá do Antigo Testamento, como chofar, candelabro. Outras, você vai ter o sal grosso, vai ter uma série de coisas. Hoje, temos as curtidas. Se você assistiu esse vídeo, olha, não esqueça de curtir o vídeo. Hoje existe o compartilhar. Olha, compartilhe este vídeo e aí, para cada compartilhamento que você fizer, Deus vai te abençoar. Então, tudo isso é esse misticismo e essa mistura, esse sincretismo que soma-se àquilo que nós cremos e começa a ser mais importante do que aquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus, que é a ação de Cristo. Precisa ter o óleo ungido. Se não tiver o óleo ungido, a oração não funciona. Se não for o pastor orando, então não serve. Onde é que nós temos isso nas Escrituras? De fato, nós não temos. Mas são coisas místicas que surgiram no nosso meio. Alguém morre, tem que chamar o pastor para orar. A pergunta é, por quê? Se você é um cristão e está ali, por que você não pode dar uma palavra à família? Precisa ser o pastor? Se ele puder ir, legal, não tem problema. Mas a questão é, quando eu chamo alguém, eu chamo entendendo que ele é o cara, ele é a pessoa, é ele que realmente vai fazer a coisa acontecer. Lembra? Os reformadores entenderam que todas as pessoas são sacerdotes. Pedro fala isso. Todas as pessoas são capazes de ler a Bíblia, entender a Bíblia e, consequentemente, compartilhar a Bíblia. Então, não há necessidade desse misticismo todo que tem ocorrido. A busca por sucesso e resultados a qualquer custo. Tem um repórter aqui no Brasil que ele se autodenomina o infiltrado. E ele, então, certa vez, se infiltrou na igreja evangélica e conseguiu achar um outro pastor que dava consultoria. Um outro pastor não, encontrou um pastor, porque ele não é pastor, ele diz até que ele é meio ateu, esse repórter. E aí ele conseguiu achar alguém que o ensinava como abrir uma igreja. E a pergunta dele foi, quanto que eu gasto para abrir uma igreja? E esse pastor foi, então, dando todas as dicas, e aí depois, como foi dando a dica de como ele realmente poderia prosperar no negócio, ganhar dinheiro, e a gente sabe, já tem até vídeos que já foram publicados de como ganhar dinheiro usando a igreja. E hoje, a mensagem da cruz foi trocada pela prosperidade e pela cura. Se eu não tiver enfermo e tiver dinheiro no bolso, para mim basta. É o que as pessoas pensam. Elas querem estar curadas, elas querem prosperidade financeira, prosperidade no amor, prosperidade na saúde. Se isso está tranquilo, olha, mensagem da cruz, eu não preciso disso.
Eu não preciso saber que Jesus morreu por mim. Nem mesmo que se eu quiser ir a ele, eu tenho que tomar a minha cruz. Não, na verdade, o que eu quero é um melhor emprego com um ótimo salário. Na verdade, eu preciso do melhor salário e emprego. Se vier, aí eu trabalho. Mas se vier só o dinheiro, está ótimo. Eu preciso ter felicidade no amor e eu preciso estar com a minha saúde perfeita. Parece aquela musiquinha que a gente canta de final de ano, né, que pede exatamente isso. Simplesmente essas coisas. Então, a mensagem da cruz foi deixada de lado. É por isso, meus irmãos, que nós, igreja, precisamos sempre estar neste processo de reforma, lembrando estes pontos importantes da Escritura, Cristo, a graça, a fé e a glória somente a Deus. Como é que nós, como igreja, aqui a nossa comunidade, deve e vai fazer para que possamos não cair no liberalismo teológico, nem no misticismo, nem nessa busca de sucesso e resultados a qualquer custo, que envolve a rejeição da mensagem da cruz em prol da prosperidade e da cura. Como que a gente vai fugir dessas coisas? Nós vamos fugir dessas coisas se nos voltarmos para a palavra de Deus. Todos nós temos a Bíblia em mãos. Leiamos a Bíblia. Exercitemos diariamente a prática de ler a Bíblia, meditar nas Escrituras. Não escolha apenas alguns versículos que são gostosos de ler. Leia toda a Bíblia. Paulo disse para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para uma série de coisas. Salmo 19, Salmo 119 vai falar da qualidade da palavra de Deus e os benefícios que ela traz para a nossa vida. Então, vai de Gênesis a Apocalipse. Terminou, começa de novo. Coloque para você desafios no sentido positivo de ler as Escrituras. Olha, eu vou reservar 1 hora do meu dia para ler as Escrituras. Olha, eu vou ler tantos capítulos por dia. E assim você vai perceber que é possível ler toda a Escritura, começar de novo e deixar que ela promova toda a transformação que é necessário aí na tua vida, na minha vida. E assim a gente vai perceber o poder de Deus e vamos depositar toda a nossa fé nele e não em coisas, e não no óleo, e não no sal, e não na rosa, não no líder XYZ. Eu não preciso dessas coisas. O que eu preciso é de Cristo, da sua palavra pura e simples. Eu preciso relembrar e compartilhar a mensagem da cruz e dedicar ao Senhor toda a glória sempre. Nesses 504 anos da Reforma Protestante, que a gente ressaltou alguns pontos aqui, oramos para que nós, como igreja, possamos entender como foi importante esse processo. Como foi importante. Se hoje nós temos a Bíblia em mãos, se nós temos uma igreja em que o que você faz não é ditado por um pastor, mas as Escrituras é quem te orientam, e você tem sim líderes, mas que vão te chamar para ler a Bíblia, vão te chamar para meditar na Bíblia. Tudo isso é fruto deste processo que Deus conduziu ao longo da história. Oramos para que você tenha aprendido um pouquinho mais, de maneira sucinta, sobre a reforma. Se quiser, aprofunde-se mais no conhecimento de como foi todo esse período da história, mas, acima de tudo, lembre-se dos pontos. As Escrituras, somente elas, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. E que o Senhor Deus seja louvado por meio da sua e da minha vida em todo o tempo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por todo esse processo da Reforma Protestante, que o Senhor permitiu e usou homens ao longo da história para que hoje nós pudéssemos ter esta convicção. A convicção de que somente a Escritura é o importante e necessário, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória a Deus. Que possamos, como cristãos, não nos esquecermos desses valores e não partirmos nem para o liberalismo, nem para o misticismo, nem para a busca dos benefícios próprios, mas que vivamos sempre baseados naquilo que a tua Escritura diz, lembrando que Cristo é o único mediador entre nós e o Senhor, lembrando que é a tua graça
que nos alcançou e que o Senhor é quem nos deu a fé e é por meio dela que nós temos a salvação e que hoje nós vivemos única e exclusivamente para a glória do teu nome. Oramos agradecidos que o Senhor nos escolheu e tem nos dado o privilégio de crescermos em santidade para então estarmos com o Senhor por toda a eternidade no céu. Assim oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por participar conosco e até a nossa próxima transmissão. Fiquem na paz do Senhor.